Graça e paz com todos. Eu gosto de fazer esse tipo de saudação, baseado no que Cristo falou em carta aos Efésios 2,14, onde diz que Cristo é a nossa paz, não é? Eu gosto de falar graça e paz seja com todos, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 17. Nós temos aqui algumas perguntas, não é? Algumas considerações. Qual que é a minha visão sobre a divindade? Nosso entendimento bíblico, quando se fala de Pai, Filho e Espírito Santo, nós cremos que são três ofícios de um único Deus. E o nome deste Deus é o Senhor Jesus Cristo. Vê você? Quando fala Senhor Jesus Cristo, a gente consegue inclusive identificar dentro das Escrituras. Quando Pedro, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 36, ele falou assim: saiba com certeza toda a casa de Israel, a este Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Então veja, a este Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Então Senhor nós sabemos que é Pai, é Cristo, é Jesus, é Filho, e Cristo é Espírito Santo. Então concentra-se na pessoa de Cristo os três ofícios maiores da divindade: Pai, Filho e Espírito Santo, mas como ofícios. Aí nós podemos tomar o natural para tentar explicar para as pessoas o espiritual. Um exemplo, eu que vos falo. Eu sou pai por causa dos filhos que eu tenho, não é? Eu sou filho por causa dos meus pais. E eu sou humano, só que eu tenho vários outros títulos, não é? Eu tenho 3 netos, então eu sou avô, eu sou cunhado, eu sou tio. Você conseguir fazer essa diferença, assim como Deus. Ele é pai, ele é filho, ele é Espírito Santo, ele é advogado, ele é o pão da vida. Eu poderia citar todas as escrituras do que eu estou falando aqui. Um exemplo, ele é o pão da vida, São João 6, versículo 48, Jesus falando. Se você tomar São João 8, versículo 12, Jesus fala: eu sou a luz do mundo. Se você toma São João, no capítulo de número 10, 9, ele fala que ele é a porta. São João 10, 11, ele fala que é o bom pastor, e assim sucessivamente. Olha São João 11, 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Ainda São João, capítulo de número 13, que eu gosto muito, versículo 13 de São João. Então diz: olha, vós me chamais mestre, Senhor, dizeis bem, porque eu sou. Então, notou, ouvintes? São vários títulos de uma única pessoa. Inclusive em Apocalipse capítulo 1, versículo 8 também você vê ali, ó: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que era, que é e que há de vir, o todo-poderoso Senhor Jesus Cristo. Vê? Então assim, nós não cremos em 3 deuses, porque para ter 3 deuses a Bíblia teria que falar de 3 tronos. Agora, eu posso com isso mostrar tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento um único trono e um assentado sobre ele. Vamos lá? Você pega o primeiro livro de Reis, capítulo de número 22, pega ali aquela conversa ali de Deus com os anjos, aí você chega direto no versículo de número 19, você vai ver ali que quando Micaías, aquele profeta rejeitado por Acabe, ele teve uma visão da glória de Deus e ele viu um trono, um assentado, e à direita e à esquerda estavam os exércitos dos céus, os anjos de Deus ali. E Deus queria fazer com que aquela profecia acontecesse na vida de Acabe. Então, amados, veja você, um trono e um assentado. Isaías, no seu capítulo 6, ele falou que viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. Um alto e sublime trono, ele fala isso tanto no capítulo 6, como também no capítulo 57, toma o versículo 15 ali que você vai ver, não é? O Senhor está sentado em um alto e sublime trono. Isso é Velho Testamento. Quando você vai para Apocalipse, capítulo 4, versículo de número 1 e 2, você vai ver João sendo arrebatado ao céu, né? Uma voz falou para ele subir cá, naquela porta que se abriu. Quando ele chega lá, ele vê um trono, um assentado sobre ele. E aí, meus ouvintes, aonde que nós arrumaríamos mais 2 tronos para as supostas 3 pessoas da Santíssima Trindade, palavra que sequer aparece na Bíblia? Mas nós não estamos aqui para ferir sentimentos, nós estamos aqui para esclarecer. E geralmente quando se prega umas coisas dessas, o que a gente como pastor que há de responder por tudo quanto a gente fala baseado em São Mateus capítulo 12, 36 e 37, toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no juízo, porque por minhas palavras serei justificado ou então condenado. Eu estou muito consciente que eu terei que dar conta, então eu não posso pregar uma coisa que eu não sei. Eu tenho que ter muita certeza. Então eu peço às pessoas para fazer o quê? Orar. Vá diante de Deus com humildade, sem ídolo no coração, porque tem uma escritura ali em Ezequiel, ali 14, alguma coisa assim, que
Eles foram consultar a Deus ali mediante Ezequiel, mas eles foram com ídolos no coração. Aí Deus falou, olha, eu vou responder conforme o ídolo do vosso coração. Agora, quando a pessoa vem desarmada, querendo saber a verdade, vou falar uma expressão forte. Quando uma pessoa ela é sincera e honesta para com as coisas de Deus, Deus está obrigado a te revelar a verdade da palavra dele, vê você? Então nós cremos em um único Deus. Por quê? Porque qualquer outra coisa fora disso, você já fere primeiro o primeiro mandamento. E aí, como diz que há um só Deus, pega ali o Êxodo, capítulo 20, ali fala do decálogo, não é? Que são os 10 mandamentos, e o primeiro mandamento é um único Deus. E você toma Moisés, será? Aí eu pergunto, será se nós, nesta era, nós sabemos mais do que Moisés? Nós sabemos mais do que os profetas do Velho Testamento? Moisés fala em Deuteronômio, capítulo 6, pega ali o versículo 4 ali, ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Aí eu penso, ora, até onde eu entendo o português, único é único, não é triúnico, é único e pronto. Então, se fosse trino, eu falaria trino agora. Esses 3 ofícios que nós amamos e respeitamos muito, é onde que as pessoas equivocam. Olha como é que uma coisa puxa a outra, amados e preciosos ouvintes. Dá-se o caso de você crer na doutrina da Trindade, você se enreda todinho nas Escrituras. Você se enreda, por quê? Porque quando Jesus Cristo falou, olha como é que a coisa é. E lembre-se de uma coisa, hein? A Bíblia, ela, para os eleitos de Deus, ela é dada a conhecer os mistérios. Mas para os que não são, Jesus fala por parábola. Você encontra isso em São Mateus capítulo 13, versículo 10, quando os discípulos falam para Jesus, por que o Senhor fala parábola com ele? Olha, a voz é dada a conhecer os mistérios no reino dos céus, mas com os outros nós falamos por parábola. Uma linguagem que às vezes as pessoas não podem entender. Se você toma São Mateus capítulo 13, Jesus continua falando. Eles ouvem, mas não compreendem. Eles veem, tá ali, tem olho, olham, vê, mas não compreendem, não tem. A menos que Deus abra o entendimento das pessoas. Lembre São Lucas capítulo 24, versículo 45. Abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. Só se Deus abrir o entendimento. Só se ele quiser abrir o entendimento das pessoas. Então, amados, quando Jesus fala em São Mateus, capítulo de número 28, 19, se você considerar o 18, primeiro ele diz assim, todo poder me é dado nos céus e na terra. Aí eu fui questionado uma certa feita, uma pessoa da doutrina das testemunhas de Jeová. Eu respeito todas as religiões, mas eu respondo à altura do que me perguntam. Então eu falei isso, o moço falou assim, aí pastor, o senhor caiu em contradição. Eu falei, qual contradição? O senhor falou em São Mateus 28, versículo 18, que todo poder foi dado a Jesus, então alguém teve que dar ele poder. Eu falei, em contrapartida eu digo, amigo, mas quem deu ele o poder ficou sem poder, porque deu todo o poder. Aí quando você vai para o versículo 19, repito, de São Mateus 28, aí você vê Jesus falando assim, ide por todo mundo fazendo discípulos, batizando-as em nome, olha aí o singular, nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Aí eu pergunto, qual é o nome do Pai? Ou qual Pai que não tem nome? Vê você? Então ali, quando Cristo falou aquilo, ali foi uma ordem, cada um. Eu penso que se a pessoa ela realmente examina as Escrituras, São João capítulo 5, versículo 39, fala para a gente examinar as Escrituras, porque nós julgamos ter nela a vida eterna e são elas que testificam de mim, diz o Senhor Jesus Cristo. E se você examinar, não só ler, mas examinar, deixar a Bíblia responder a Bíblia, porque Deus primeiro não aceita intérprete, Ele é o próprio intérprete de sua palavra. Você lembra a segunda carta de Pedro 1, versículo de número 20 e 21, que diz assim, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque nunca foi produzida por vontade de homem alguns. Homens inspirados pelo Espírito Santo falaram esta palavra. Todavia, somente homens inspirados pelo Espírito Santo é que deveriam pregar esta palavra. Mas hoje, a invasão dos púlpitos, aí nós temos esse mundo de igreja confundindo as pessoas, não sabe para que mais vão em igreja, uns vão para prosperidade, nada contra, outros para isso, para aquilo, mas igreja é lugar de julgamento, baseado na primeira carta de Pedro, pega do capítulo 4 ali o versículo de número 17, 18, 19, você vai ver ali, não é? Julgamento começa pela casa de Deus. Então, amados, veja, a Bíblia interpreta a Bíblia. Voltando para São Mateus 28, 19, quando Jesus deu aquela ordem para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele exigiu o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Passado 10
desta ordem, em Atos capítulo 2, o Espírito Santo desce, e as pessoas ali, Pedro prega o seu sermão, as pessoas sentem-se compungidas no coração, ou mesmo assim, eles se afligiram, a palavra compungir, se afligiram no coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, inclusive São Mateus estava lá, o que faremos, varões e irmãos? Eles queriam ser salvos. Agora, ouvinte, outra coisa que você não pode ignorar e deixar passar por alto. Você lembra em São Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13, Jesus tinha chegado de uma cidade chamada Cesareia de Filipe. E Jesus perguntou assim, quem diz os homens ser o filho do homem? Aí eles falaram, um diz que o senhor é Elias, Jeremias, João Batista, outros diz que o senhor é um dos profetas. Jesus vem e fala assim, e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro toma a palavra e diz assim, tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Aí Jesus vai e diz para Pedro, bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não revelou carne e sangue, mas o meu Pai que está no céu. E sobre esta pedra, a revelação de quem é Jesus, eu edificarei a minha igreja e te darei a chave do reino. Então veja, é Cristo, é Jesus Cristo que deu a chave dos reinos para Pedro. Agora, esta chave nós sabemos que não é uma chave literal, como as pessoas pensam que Pedro está lá para abrir e fazer chover e etc. Não, é uma chave, é uma revelação, vê você? E quando Pedro usou a primeira vez esta chave, em Atos capítulo 2, a partir do versículo 37, quando ele prega o sermão dele, ora, ele teve que ter muito cuidado, porque foram 3.000 almas ali, não é, que foram perguntadas, que faremos, varões e irmãos? Eles queriam ser salvos. Aí a resposta de Pedro, arrependei-vos, cada um de vós sejas batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Agora, eu já tive a infelicidade de ouvir grandes líderes de grandes denominações, quando falo grande, não é tanto de nome como de membros, eles falarem assim, olha que aberração, meus ouvintes. Nós ficamos com Jesus e não com Pedro. Isso chega a quase ser uma blasfêmia, porque foi o próprio Cristo que deu a chave dos reinos para Pedro, vê você? E outra coisa, é muito profundo, capte, olhe se você consegue captar a revelação da palavra. Você lembra o livro de Atos, capítulo de número 10? Bom, ali estava um homem da corte italiana, não é? Esse homem, ele era muito temente a Deus, Cornélio, e ele jejuava, ele orava, ele dava esmola, e aquilo chegou diante de Deus. E no momento que ele estava orando e jejuando, um anjo apareceu diante dele. Certamente o anjo foi enviado por Deus, porque um anjo, ele não pode fazer o que quer. Eles são espíritos ministradores ao favor daqueles que hão de herdar a salvação, como diz carta aos Hebreus, capítulo 1 e versículo 14. Então aquele anjo enviado por Deus na casa de Cornélio, um homem sincero e honesto, vê? Aí o anjo falou, suas esmolas chegaram, seu jejum, sua oração, agora você deve ir na casa de um Simão curtidor. Lá na casa dele tem um homem chamado Simão Pedro e ele tem as palavras da vida para te falar. Ora, meus ouvintes, e assim Cornélio fez, mandaram alguns soldados, alguns servos dele lá para ir na casa de Simão, chegou lá, olha aqui, Aí Pedro nisso teve aquele arrebatamento de sentidos, não é? Porque o evangelho ia ser dado agora aos gentios, não é? E gentios para os judeus era considerado coisas imundas. Por isso que Deus desceu aquele lençol 3 vezes ali diante de Pedro naquela visão, cheio de animais que os judeus não podiam comer, animais imundos que fala lá em Levítico. Aí Pedro, a voz falava para Pedro 3 vezes, levanta, mata e come. Ele falou, nunca entrou na minha boca coisa comum ou imunda. Aí Deus falou, olha, não chama imundo e comum aquilo que eu purifiquei, porque Deus agora iria introduzir o evangelho para nós gentios, nós que não somos judeus, vê? E quando aquilo aconteceu, foi recolhido aquele lençol ali ao céu, e assim que foi um arrebatamento de sentido de Pedro, assim que aquilo aconteceu, quem que vai? Aí as pessoas chegam lá chamando Pedro, vê? Aí o Espírito fala com ele assim, vá com esses homens, não duvide. E quando ele vai, chega lá na casa de Cornélio, vê? Por que me chamaste aqui? Fala, ele conta, eu estava jejuando e orando e etc e tal. Aí Pedro começou em Atos 10:43, é só para resumir. Aí Pedro falou assim, então tá bom, a este Jesus dão testemunho todo
todos os profetas. Estava falando ali que Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miquéia, Naum, Abacuque, Sonfonia, Ageu, Zacarias, Malaquias e tantos outros profetas. Atos 10, 43. A este Jesus dão testemunho todos os profetas, a saber, os que creem no seu nome receberão perdão dos pecados. Por isso que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo, amigo. Atos 2:38. Arrependei-vos cada um de vós, sejas batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Aí, o que você faz com a escritura de Atos, capítulo 4, versículo 12, que diz assim, ó: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome é dado pelo qual devamos ser salvos, exceto o nome do Senhor Jesus Cristo. Então você viu, ouvinte, uma coisa chama a outra. Se a pessoa ela crê na doutrina da Trindade e não faz um estudo profundo ou sistemático da palavra de Deus, sabe, para não deixar nada, nenhuma dúvida, certamente você vai enredar em doutrinas erradas, sabe, onde o mundo está cheio. E nós temos a Escritura, as próprias palavras de Cristo em São Mateus 24, versículo 24, né? Que surgirão falsos cristos, está no plural, falsos profetas fazendo tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganaria até os eleitos de Deus. Então as pessoas assim, estão enredadas porque não conseguem examinar a Bíblia como deveria. Então, nós temos mais de 10 escrituras que falam que batismo é em nome de Jesus Cristo, porque na Bíblia você nunca vai ver uma pessoa batizada nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Você quer ver outra verdade dentro disso? Um exemplo. Eu até falei da outra vez, já pensou se eu abro um livro assim, Joãozinho e Maria? Eu vou lá na última página, no último capítulo e leio assim, e Joãozinho e Maria foram felizes para sempre. Mas quem é Joãozinho? Quem é Maria? Para que eu fique sabendo, eu não tenho que voltar para o começo do livro de Joãozinho e Maria? É a mesma coisa, ouvintes. Você pega São Mateus 28:19, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem é este Pai? Quem é este Filho? Quem é esse Espírito Santo? Para você saber, volta para o começo do livro de São Mateus. Pega São Mateus capítulo 1, o versículo 18. Aí nós já vamos identificar pelas Escrituras quem é o Pai de Jesus Cristo. Aí está escrito assim, ó, São Mateus, repito, 1, versículo 18. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, achou-se ter concebido do Espírito Santo. José, sendo um varão justo, ele não entendeu muito aquilo, ele tentou deixar Maria secretamente. E quando ele deita, em sonho, o anjo do Senhor aparece para ele e fala assim, José, não temas receber Maria por tua mulher, porque o que está gerado nela é do Espírito Santo, é filho do Espírito Santo. Então, nós já identificamos que o Pai de Jesus Cristo é o Espírito Santo. Mas o que acontece por ocasião, onde aqui também o que eu vou falar é base, porque as pessoas não examinam, eles pensam que existe a doutrina de Trindade baseado nessa e em outras passagens. Você toma o batismo de Cristo ali nas águas em São Mateus capítulo 3, a partir do versículo 13, você vai ver, João Batista batiza Jesus, ele sai das águas e o céu se abre e o Espírito Santo em forma corpórea de pomba desce sobre Jesus. E aquela voz, né, da onde o Espírito Santo estava descendo, fala, este é o meu filho amado. Quem chama de filho é o Pai. Este é meu filho amado em quem me comprazo, quer dizer, em quem eu tenho prazer de habitar. E ali o Espírito Santo desce, habita em Jesus Cristo. Por isso que ele... Agora, olhem, ouvinte, como é que a Bíblia é gostosa demais, sabe? É uma maravilha quando você tem ela revelada. Você lembra quando Filipe perguntou, Jesus tinha feito uma afirmação em São João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão, não é vai, meus ouvintes, é vem ao Pai, senão por mim. O que acontece? Aí Filipe, e ele fala assim, vós conheceis o caminho. Aí Filipe fala assim, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Jesus vai e responde para Filipe, Filipe, há tanto tempo estou convosco, não tens conhecido a mim? Não crês tu que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? Aí eu te pergunto, ouvinte, qual Pai que estava nele? Não é o Pai que o gerou, como eu falei em São Mateus 1, versículo 18 em diante? Não foi o Pai que o gerou, que é o Espírito Santo? E quem desceu sobre Jesus em São Mateus capítulo 3, versículo 13 em diante? Não foi o Espírito Santo? O que é que Paulo falou em carta, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 19? Está escrito assim, ao saber, está escrito, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Qual Deus que estava em Cristo? Bom,
Qual Deus que estava em Cristo? Amigo, São João 4:24, Deus é Espírito, é o Deus Espírito que estava em Cristo. Eu falei da última vez e repito, é tão simples. Quando o homem se perdeu, Adão pecou, aquela coisa, Deus tinha criado uma lei que ele falou assim, eu vou salvar o homem, mas ele tinha criado sua lei em carta aos Hebreus 9:22, onde diz que quase todas as coisas segundo a lei se purifica com sangue, sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Como é que Deus ia remir a gente do pecado se ele é Espírito? Aí, é simples, a Bíblia responde. Pega a carta aos Hebreus 10, versículo 5, gente. Aí a Bíblia fala, entrando no mundo, oferta e sacrifício não quisesse. Corpo me preparasse. Aí Deus preparou um corpo chamado Jesus. Naquele corpo, em Colossenses capítulo 2, versículo de número... você toma ali o versículo 9, repito, Colossenses 2:9. A Bíblia fala que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Divindade é Deus, nós sabemos. Tudo que era Deus estava em Cristo. Aí ele vem em São João 10:30 e fala assim, eu e o Pai, nós somos um. Ó, se Jesus, o Filho, e o Pai, que é o Espírito Santo, eles são um, qual que é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Tem que ser Senhor Jesus Cristo. Por isso que você vai ver que as pessoas na Bíblia foram batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo. Dá-se o caso de alguém falar, pastor, mas quando é que isso, quando é que as pessoas deixaram de batizar em nome do Senhor Jesus Cristo? Ó, aí você tem que tomar a história. Toma a história. E essa história, ela está de maneira sintetizada no capítulo 2 e 3 de Apocalipse, onde foram abertas as eras da igreja. As eras ali é período, né? A era de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia e Laodiceia. Isso aí, meu ouvinte, é um dos mistérios que Deus prometeu revelar baseado em Romanos. Carta aos Romanos 11, versículo 25, a Bíblia fala, diz assim, ó, eu não quero, irmãos, que presumais de vós mesmos para que não ignoreis este segredo, ou mistério, que o endurecimento veio em parte sobre Israel até que haja entrado a plenitude dos gentios. Então a plenitude dos gentios abrange o capítulo 2 e 3 de Apocalipse, que são as 7 eras da igreja. Aí eu poderia entrar em coisa mais profunda, mais escatológica, eu não sei se o público iria entender, mas nós estamos tentando mostrar, vincular, mostrar para ti que mostrar para os nossos ouvintes que batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é um único Deus, e o nome desse Pai, desse Filho e desse Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. Eu trago comigo uma coisa, ouvintes, eu tenho uma escritura, ela se encontra na primeira carta de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo 3,16, e eu me pergunto, Paulo diz assim, sem contradição, ou então outra tradução, sem dúvida alguma, porque contradição e dúvida nós sabemos. Então, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Se esse mistério da piedade é tão grande, sem contradição, aquele que manifestou em carne foi justificado em espírito, eu pergunto, qual pastor, qual evangelista, qual missionário, qual teólogo teria a ousadia de querer explicar um mistério deste, que é tão grande, qual de nós teria a coragem de encarar uma coisa dessa, visto que a palavra de Deus, ela só vem a profeta. É profeta que tem que revelar essas coisas. Vê? Aí nós temos a carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 11, que ele mesmo, Jesus, deu uns para apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e doutores. Vê? Então, é profeta. Em São Lucas, capítulo 3, o Espírito Santo é tão maravilhoso que ele mostra a ordem das coisas ali, política, religiosa, e mostra para quem que a palavra de Deus foi enviada, meus ouvintes. Porque lembra, no livro de Amós, capítulo 3, versículo 7, diz que certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem antes revelar seu segredo aos seus servos, os profetas. Revelação da palavra divina vem para profeta, meus ouvintes. Então olha como é que Deus respeita a sua palavra. Pega São Lucas aí na sua casa, capítulo 3, a partir do versículo 1, que você vai ver. Ali é mostrada a ordem política, não é? Pôncio Pilatos, Herodes e etc. O tetrarca de uma região, o tetrarca de outra região, o grande imperador, mostra tudo. Mostra a ordem política, sendo Anás e Caifás sumo sacerdote, é a ordem religiosa, vê? Mas a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, lá no deserto, porque João era profeta e palavra vem a profeta. Então é profeta que esclarece essas coisas. São os profetas enviados de Deus que
é que pode mexer com esse tipo de mistério, ouvintes. Então Deus nos enviou um profeta para quê? Para revelar essas grandes verdades da palavra de Deus. Vê? Agora vamos lá, eu penso, aqui tá, as perguntas não estão aqui para mim. Se Jesus é o Pai, como explica São João, capítulo de número 8, no versículo de número 17, são as perguntas que nos vêm, né, ouvintes? São as perguntas que nos vêm. Então veja você, e na vossa lei está também escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Ouvinte, é muito simples, é muito simples. É a mesma coisa de falar assim, como já me questionaram, mas Deus não amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho amado, conforme São João 3,16. Sim, meus ouvintes, sim. E o que acontece? O Deus que enviou, o Pai que enviou a Jesus, veio nele. Porque se uma escritura é verdade, a outra escritura também, ela é verdadeira, não é verdade? Nós não podemos crer que uma coisa é verdade e que outra não é verdade. Então, Deus não estava em Cristo, não era Deus em Cristo, o Pai que está em mim, nós já falamos aqui em São João, no capítulo 14. Então, quando fala ali, quando o corpo de fora se restringia ao Filho, mas quem estava dentro daquele corpo, daquele tabernáculo, era o Pai. Então o Pai que testificava do Filho, sabe o que era, na verdade, testificar e dar testemunho? Eram as obras que Jesus Cristo. Se você continuar lendo São João capítulo 8, você vai ver assim, quem de vós pode me acusar de pecado? Ou de incredulidade. O que a Bíblia falou para mim fazer que eu não fiz? Então esse era o testemunho que o Pai, Espírito que habitava nele, dava dele, vê? Então, se Jesus é o Pai, são a mesma pessoa, como ele pode usar esse argumento? Então isso não é argumento, isso é uma afirmação. Argumento é uma coisa, afirmar é outra, vê? Então era o Pai que estava nele. Tanto é, um exemplo, quando uma pessoa tem o Espírito Santo, você sabe que quando ela está inspirada, não é ela falando. Lembra de São Mateus capítulo 10, no versículo 20? Quando vocês forem levados aos governadores, etc., vocês não têm que esquentar a cabeça com o que vai falar. É o Espírito do vosso Pai que falarás. Vê? Então é Deus que testifica. Você lembra que Jesus foi um varão profeta aprovado, Deus o aprovou, não é? Tanto na palavra como obras. Pega São Lucas capítulo 24, versículo 19. Então, essa eu espero que esteja à altura daquilo que você perguntou, caro ouvinte, ou cara ouvinte, seja lá quem for. Então, aí fica. Então, Deus é dando testemunho. Quem dá testemunho de Cristo? Porque ele veio ali. Pessoas começaram a duvidar, tá? Aquela coisa. Um exemplo. Você lembra São João 14? Ele fala assim, não turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não teria dito, vê? Crede em Deus, crede também em mim. As pessoas estavam em dificuldade de crer em Deus. Você vê se os próprios discípulos que andavam com Jesus tinham dificuldade. E tanta dificuldade, que quando Jesus morreu, ressuscitou, no domingo, ali estavam 2 discípulos no caminho de Emaús, de São Lucas 24, e eles trocando aquelas palavras, pensamos que era ele, o mesmo Jesus apresenta diante dele. Que palavras são essas que trocais entre vós? És tu só um peregrino que não sabe as últimas coisas que aconteceram? E ali começa aquela chuva de coisa, né? Então Jesus vai e diz, estado inesto de coração para compreender as Escrituras, vê? Andaram com Jesus 3 anos e meio, então assim, hoje que se as pessoas têm dificuldade, a gente até respeita, porque se naqueles dias andando com Jesus eles tiveram dificuldade, não é? Eles tiveram dificuldade, imagina agora depois de 2000 anos. Depois de 2000 anos. Então essas dificuldades, elas surgem. Mas a Bíblia, ouvinte, ela responde em tudo. Então o testemunho que Deus deu de Cristo eram as obras, vê? Porque a Bíblia fala ainda em Atos capítulo 10, 38, que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e virtude para fazer o bem, libertando os oprimidos do diabo, não é? E anunciando o reino de Deus, certamente. Vamos mandar mais uma aí que a gente vai respondendo aqui com a graça de Deus. Como explicar o batismo de Jesus em São Mateus capítulo 3? Eu penso que já foi até respondido essa aqui na minha consideração aqui, não é? Agora, ouvinte, deixa eu então falar um pouco mais. Como pode ser uma única pessoa? Primeiro que Deus, ele é onisciente, onipresente, ele pode manifestar de 1000 maneiras, ao mesmo tempo sendo um único Deus. E outra coisa, ouvinte, pega essa passagem, ore sobre ela. Veja, quando Jesus batizou, os céus abriu, nós já explicamos isso, né? Os céus abriu. O Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba. Para começar, ouvintes, o Espírito Santo não é pomba não, meu filho, ali só assumiu uma forma corpórea.
E outra, nós explicamos isso com tanta propriedade. Depois você vai no Evangelho de São João, no capítulo 1, pega o testemunho de João Batista. Pega o testemunho de João Batista, pega do versículo 15 em diante que você vai ver. Lê, é um testemunho de João Batista, porque olha, Deus enviou João Batista para batizar as pessoas, para o arrependimento, não para a remissão, porque Jesus não tinha morrido ainda. Vê? Para que o povo pudesse acreditar naquele que após João Batista, viria. Então ele estava tendo um batismo de arrependimento. Agora veja, João não sabia quem era Jesus, não obstante ser primo dele. Ele não sabia, eles tinham parece que 6 meses ali de diferença na idade. E se você tomar ali capítulo 1 de São Lucas, você vai ver essa diferença de idade, 6 meses. Quando Maria engravidou ali pelo Espírito Santo, São Lucas 1, versículo 26. Então, amados e preciosos ouvintes, a coisa... Aí João Batista dando o testemunho, falou assim, ó, aquele que me enviou para batizar, ele falou assim, ó, eu não sabia quem era Cristo. Falou assim, mas aquele que você viu, descer sobre ele o Espírito Santo e permanecer, este é o que batiza com Espírito Santo e fogo. Aquilo foi mostrado somente para João Batista. Aquela multidão de gente que estava ali nas ribanceiras do Rio Jordão, foi só João que viu aquela visão, ouvintes. Então, o Espírito Santo não é uma pomba. Não, senhores. Tira essa ideia errônea da sua cabeça. Deus, quando fala que Deus é espírito, nós já explicamos por que ele assumiu uma forma corpórea de uma pomba, porque quando Deus quis simbolizar a sua natureza espiritual, ele assumiu a forma de uma pomba, que é a única ave que não tem fel. E Deus não tem amargura. E quando Deus quis simbolizar a sua humanidade, ele simbolizou com o animal mais manso que existe na face da terra, que é o cordeiro. Vê você? Então ali estava ó, o Deus aqui na terra como filho cordeiro, que tira o pecado do mundo, e como o grande espírito Deus pomba, que é aquele animal, a ave que não tem fel. Então veja você, Deus não é, o Espírito Santo não é uma pomba. Nós não podemos deixar isso incutir na nossa cabeça. Deus, ele é espírito. E como espírito, ouvinte, lembra que nós falávamos no nosso primeiro aqui, na nossa primeira apresentação, ele enche os céus e terra. Ele enche os céus e a terra. Está escrito, é só você pegar Jeremias capítulo 23, versículo 23 e 24. Sou eu Deus de perto e não Deus de longe. Esconder-se alguém de esconderijo, de modo que eu não veja. Porventura não encho eu os céus e a terra. Então Deus enche os céus e a terra como espírito. Agora você quer ver uma coisa assim que parece causa polêmica, mas nós chegamos lá. Lembra que Jesus falou em São João 3,12? Aí eu falo uma linguagem terrena, vocês não entendem. E se eu falar de uma celestial? Aí ele falou a celestial no versículo 13. Ninguém subiu ao céu, a não ser o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E estava ali na terra, ouvinte. Então vamos lá, vamos para mais um. Então, eu penso que eu deixei claro, quando descer esse batismo aí em São Mateus capítulo 3 ali, Espírito Santo não é pomba, não. Por que Jesus orava ao Pai? O Pai habita em nós oramos a Ele também. E quando ele falou assim, Pai, se queres, passe de mim esse cálice, lá em São Lucas capítulo 22, ouvinte, vamos explorar esse assunto? Veja você, veja. Jesus, como Deus, ele não podia morrer porque ele é espírito eterno. Hebreus capítulo 9, 14. O sacrifício foi oferecido como um espírito eterno. Ele tinha que morrer como homem, como homem. E ali quando, você lembra na cruz, quando ele falou assim, Deus meu, por que me desamparaste? Olha o verbo desamparar, porque ele teve que encarar todos os poderes malignos como homem, não como Deus. Não como Deus. Por isso que você pega Filipenses capítulo 2, versículo 5, sendo ele em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ele teve que morrer como homem para remir o homem, meu filho, minha filha e todos quantos estão me ouvindo. É por isso quando ele estava ali orando, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ouvinte, mas veja, o Pai não estava em Cristo, eu não falei, eu não dei a escritura aqui em São João 14, não crês tu, Filipe, que o Pai está em mim, que eu estou no Pai. É claro que ele estava orando ao Pai que estava nele, o Pai Espírito, ora. É igual nós oramos a Jesus, Jesus está em nós. Aí alguém fala, nós oramos em nome de Jesus Cristo, mas Jesus não está em nós, e nós não oramos. Não está escrito em carta aos Efésios 3, no versículo 16, 17, que ele nos corrobora com poder no homem interior, para que Cristo, pela fé, habite no nosso coração. Então, se Cristo, pela fé, habita no nosso coração, e nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo que habita em nós, ali estava Deus, Jesus, como homem, encarando todos os poderes das trevas, a um ponto de suar sangue,
a um ponto de suar sangue, porque ele teve que encarar o poder das trevas ali para morrer como homem. Porque como Deus ele não podia morrer, não. Como Deus, ouvintes, ele é Pai eterno. Como Deus, ele é Espírito eterno. Eu citei a Escritura, repito, Hebreus 9, versículo 14, e Isaías 9, versículo 6. Na eternidade ele é chamado Pai. Deus os abençoe. Como Jesus pode ser mediador entre Deus e os homens, se ele é o próprio Deus Pai? 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Ouvinte, como é que ele pode ser também, deixa eu te fazer em contrapartida uma pergunta, como que pode ele ser cordeiro e leão ao mesmo tempo? Baseado em Apocalipse capítulo 5, quando aquele livro estava fechado. O livro estava fechado, João estava ali arrebatado ao céu, e ele chorava muito porque o nome dele estava ali, ninguém era digno de olhar para aquele livro, ninguém era digno de tomar aquele livro, ninguém era digno de ler aquele livro. Aí quando João chorava, um ancião virou e falou: João, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá que venceu, para quê? Para abrir e desatar os selos, revelar a Bíblia. Quando João vira, porque estava certamente nas costas dele, quando João vira para ver o leão do que o ancião falou, o que ele vê? Ele vê um cordeiro. O que você explica isso? Agora, o que nós sabemos? Cordeiro, nós sabemos que é Jesus Cristo, a humanidade dele, que ele veio aqui, São João 1, versículo 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, leão, nós sabemos que leão é o rei da selva. Jesus, ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Então, é muito fácil de explicar. A Bíblia explica a Bíblia. Vê você? Então, como que Jesus pode ser mediador? Ora, meu filho, o corpo dele que é mediador, vê? O corpo, Jesus, está ali, aquele sacrifício. Você lembra ali de Romanos 8, versículo 34? Não fica só com 1 Timóteo, capítulo 2, 5, não. Pega Romanos 8, 34, onde a Bíblia que Jesus está ali, à destra de Deus, fazendo o quê? Intercedendo por nós, vê? E carta aos Hebreus, capítulo 7, 25, ele intercede por nós também. Agora, ele intercede, o que é um intercessor? Um intercessor, ele é um advogado. A Bíblia fala que ele é o nosso advogado. Só que ele é juiz também, porque Deus não julga ninguém. Deus não julga nada, ele deu todo o julgamento ao Filho. Está aqui em São João capítulo 5. Então, sendo Jesus o juiz, e outra coisa, você há de convir comigo, quem vai julgar é Jesus. Há um ponto que o próprio Deus deu testemunho em Atos capítulo 17, versículo 30 e 31, onde a Bíblia fala que Deus não leva em conta o tempo da ignorância e um dia ele vai julgar as pessoas através de um varão que ele deu testemunho ressuscitando ele de dentro dos mortos. Então é muito fácil. Ele sendo mediador, é isso. Por isso que nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, porque o Pai só é glorificado no Filho. Lembra São João 14, 13? Tudo que pedis em meu nome, eu o farei para que o Pai seja glorificado no Filho, porque o Pai habita no Filho. Porque há um só Deus e um só mediador entre os homens. Nós já falamos isso, né? O mediador precisa ser distinto das duas partes em questão, mas quando se trata de Deus, não, ouvintes. Como explicar São João 14, 16? Essa aí eu gosto demais, entre todas, né? Como explicar São João 14, 16, onde Jesus diz que pedirá ao Pai para enviar outro Consolador? Vamos lá, meus ouvintes. São João 14, 16. E eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. Agora, você não pode parar de ler as Escrituras, não, para que fique convosco para sempre, não é? Qual que é esse Consolador que Jesus iria pedir? O Espírito de verdade, que o mundo não vê, nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Agora pega o verbo habitar, habita convosco presente, estará em vós futuro, porque Deus feito carne, em Jesus, ele só podia habitar conosco. Mas Deus que morreu e tornou-se para nós em forma de Espírito, pode habitar em nós. Se Jesus é o Pai, o Espírito Santo, ele está pedindo a si mesmo para enviar Filho, a oração. Eu rogarei ao Pai para que mande outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Agora lê o versículo 18. Ele diz assim: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E quem voltou para nós? Não foi o Espírito Santo, não foi Cristo em forma de Espírito. Vê você o que eu digo, ouvinte? Vê você o que eu digo? Então eu espero que tenha trazido assim luz sobre a sua pergunta. É uma maneira muito fácil. E quando a Bíblia... Eu vi um grande pastor, não vou falar que é Silas Malafaia não, que senão as pessoas podem brigar comigo, né? Eu vi ele falando nos seus estudos, falando assim, tá vendo? Ele debatendo com um unicista. Tá vendo? Tá vendo? Outro Consolador. Deu vontade de ligar lá, era no Rio de Janeiro, deu vontade de ligar, falou, doutor
doutor Sila Malafaia, lê o versículo 17, não fica só no 16 não, porque o 17 que esclarece, quando Jesus fala, rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E qual que é o Consolador? O Consolador, ele falou, o Espírito de verdade que o mundo não vê nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco. O Espírito de verdade habitava com ele? Habitava. Jesus é o Espírito feito carne. Habita convosco e estará em vós. Aí quando Jesus morre, verte o sangue e apaga os nossos pecados, agora ele vem e faz morada em nós como Espírito. Olha que coisa. Essa também de Atos capítulo 7, a partir do versículo 55, ela é palco de muita polêmica, mas é tão fácil, ouvintes, é tão fácil de responder isso. Primeiro, Deus enche os céus e a terra e nós já mostramos para você, se ele enche os céus e a terra, seria difícil você saber onde que seria a direita dele, não é verdade? E outra coisa, ouvinte, o que Estevão viu ali? Vamos considerar. Primeiro Estevão, cheio do Espírito Santo, ele viu Jesus à direita, irmão. Eu penso que até o meu neto, se ele tivesse um pouquinho mais, só tem 3 anos, eu penso que ele saberia que significaria poder, que significaria a direita do poder. Pega São Marcos capítulo 14, versículo 62, quando Jesus estava questionado ali, e quando ele foi questionado, ele falou, vocês vão ver o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus. E ele fala isso também em São Mateus capítulo de número 26, a mesma coisa, verá o Filho de Deus assentado à direita do poder, direita é poder. E quando fala poder, você lembra que eu te falei em São Mateus 28, 18, que todo o poder foi dado ao Senhor Jesus Cristo? Ora, meu filho, se todo o poder foi dado a ele está sentado à direita, é isso, não tem outro Deus mais velho e uma pombinha em cima dele, não. Então todo o poder é dado. Aí você junta isso com Apocalipse 1, versículo 7 e 8. Diz que Jesus vem com as nuvens, nós sabemos, né? Eis que vem com as nuvens, todos o olho verá. Todo olho verá. Aí ele diz, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que era, que é e que há de vir o Todo-Poderoso. Oh, meu querido. Então, quando fala isso aí, outra coisa, se você notar, quando Estevão viu a glória de Deus, sabe onde que a glória de Deus é manifestada, ouvinte? É na face de Jesus Cristo, é na face. Pega a segunda, porque não adianta eu falar e não provar. Pega a segunda carta aos Coríntios, capítulo 4 e versículo 6, que você vai ver que a glória de Deus é manifestada na face de Jesus Cristo. Por que é manifestada na face de Jesus? Para cumprir o que está em Apocalipse 1, versículo 16, quando João viu Jesus ali na sua séptima glória, de sua pessoa, ele viu que o rosto de Jesus brilhava mais do que o sol de meio-dia, porque aquele Deus, Espírito, habitando naquele corpo chamado Jesus, fazendo dele o único Deus, ali estava aquela glória, aquele brilho, meu ouvinte. Deus te abençoe. E outra, só mais um pouquinho de luz. Eu já vi pessoas tentando explicar a Trindade pegando ovo, a clara a casca, mas você não tem base bíblica para isso, mas o que eu vou pegar eu tenho base bíblica. Você pega uma lâmpada, porque em Apocalipse capítulo 22, versículo 23, fala que o cordeiro é a lâmpada, não é? E Deus é aquele brilho, vê você? Então aquela lâmpada, aquele bojo de fora, vamos colocar é Cristo, o brilho é Deus. Parece que essa aqui também nós já explicamos, São Lucas capítulo 22, né, 42, como explicar a diferença, as diferentes vontades entre o pai e o filho. Sim, Jesus como homem ele tinha direito a uma família, Jesus como homem ele tinha direito a um casamento e etc. Ele abriu mão de tudo isso para morrer como homem, como nós já explicamos. Sendo ele Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele tinha que morrer como homem, vê você? Então, quando ele fez essa oração, que não seja feita a minha vontade, porque o Deus Espírito que queria salvar a sua prole, salvar a raça caída de Adão, como Espírito Deus não podia morrer, ele faz aquele corpo se restringe ao filho, e aquele filho como homem que tinha direito a uma família, e etc, ele abriu mão de sua vontade como homem para morrer por nós, eu repito, porque como pai ele não podia morrer, porque ele é o grande Espírito eterno, inclusive, 1 Timóteo 3,16, sem contradição, grande é o mistério da piedade, aquele que manifestou em carne foi justificado em espírito. Quem manifestou em carne senão Deus? Quem manifestou em carne senão Jesus? Lembra São João 1, versículo 1? No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. São João 1, versículo 14. E a palavra se fez carne e habitou entre nós.
Se Jesus é o Pai, como entender 1 João capítulo 2, versículo 1, onde ele é chamado de advogado junto ao Pai? É junto dele mesmo, ouvinte. Não obstante ele ser advogado, ele também é juiz, como nós já mostramos. Ele é o juiz. Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Quem é que vai sentar naquele trono? Não é o grande Senhor Jesus Cristo? Não é o grande Senhor Jesus Cristo? Como nós mostramos em Atos 17, versículo 30 e 31, que Deus mostrou que vai julgar o mundo através de um homem, e ele já deu, inclusive ele já deu testemunho ressuscitando esse varão chamado Senhor Jesus Cristo, de dentre os mortos. Então, é o Cristo que há de julgar, e o Pai estará ali, certamente dentro dele, né? Enchendo céus e terra, a um ponto que é Apocalipse 20, versículo 11, os céus e a terra fogem da presença daquele que se assenta naquele grande trono. Então, Jesus, ele não é só advogado não, ouvinte, ele não é só advogado junto ao Pai não, ele é advogado, ele é juiz, ele é tudo que você imaginar, tudo que você imaginar. Vê você? Espero que tenha respondido. Na criação do homem, já existia a Trindade? Não, nunca existiu e jamais vai existir a Trindade. Eles falam baseado em Gênesis capítulo 1, versículo 26, não é? Façamos o homem a nossa imagem conforme nossa semelhança. Se você notar, ouvinte, Deus já tinha criado os exércitos dos céus. Geralmente os anjos de Deus ficam sempre ali, rodeando a Deus, nós sabemos, né? Está escrito ali, nós citamos capítulo 22 do primeiro livro de Reis, à sua direita, à sua esquerda estavam os anjos. Se você pega Isaías capítulo 6, lembra quando aquela grande majestade de Deus levantou e o séquito encheu a sua casa? Séquito é aquilo que vem após uma grande entidade, alguma grande personalidade. Então Deus estava ali, e anjos, arcanjos, serafins e querumbins o seguindo, e o tempo tremeu e aquela coisa toda. Então, quando Jesus falou assim, quando está escrito aqui em Gênesis 1, 26, façamos o homem à nossa imagem conforme nossa semelhança. Aí o versículo 27, macho e fêmea os criou, está lá escrito, macho e fêmea os criou e os abençoou. Vê? Só que se você notar, ouvinte, quando ele falou, façamos o homem à nossa imagem conforme nossa semelhança, aí você vai para o 27, na hora de criar é um só. Você vai ver que é uma pessoa só. E criou Deus o homem, a sua imagem, conforme sua semelhança, macho e fêmea os criou. Vê? Então não existe outras duas pessoas. E se você pegar Isaías 45, versículo 12, olha ali um pronome pessoal, não de duas pessoas, pronome pessoal. Eu, não nós. Eu criei a terra, Isaías 45, 12, para que fique bem claro. Eu criei a terra, eu formei nela o homem. O que você me diz disso, ouvinte? Onde estariam as outras duas pessoas que nunca existiram e jamais existirão? São coisas que foram inseridas no Evangelho, foi inserida no seio do mundo evangélico, não é? Mas você não tem base bíblica para isso, espero ter respondido. Então, amados ouvintes, essas são assim, a gente já até esperava, talvez esperaria até mais, eu espero que tenha assim deixado um pouco claro, porque a coisa mais gostosa é assentar com as pessoas, assim, poder abrir a Bíblia, tá? Aquela coisa, embora tudo que eu citei, se você abrir, você vai ver que está tudinho na sua Bíblia aí, vê você? Está tudinho na sua Bíblia. E eu, inclusive, eu até assim, eu gostaria assim de te encorajar, leia o capítulo, você poderia ler, mas leia só o capítulo 45 do livro de Isaías. Você vai ficar assustado ali quando Deus fala ali, eu sou o único, não há outro fora de mim, e etc. Você vai ver. E outro ouvinte, para mim fazer minhas considerações finais aqui, por que que em Apocalipse capítulo 1, 17, quando João viu Jesus já glorificado, ele caiu aos pés dele como morto, aí ele pôs sobre ele a destra, Jesus pôs sobre João a sua mão direita e falou, João, não temas, eu sou o primeiro e o último. Agora, esse título de primeiro e último não está em Isaías 40 aí. Não é um título de Jeová? Agora, se Jeová do Velho Testamento não é o Jesus do Novo, estaria Jesus tomando o lugar do Pai? Não, filho, ele não estaria tomando o lugar do Pai. Ele é o próprio Pai, ele é o próprio Pai. E outra, não é só Apocalipse 1, versículo de número 17. Você toma Apocalipse também. Toma Apocalipse capítulo 2, 8, quando Jesus fala para João assim, escreve ao anjo da igreja que está em Esmina. Isso diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. E quando ele vai fechar Apocalipse, no capítulo 22, versículo 13, o que Jesus fala? Ele fecha ali em Apocalipse, repito, 22, 13. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro.
Ora, meu filho, onde acharíamos outra pessoa da chamada doutrina da Trindade? Então, você toma Isaías 44, pega o versículo de número 6, que você vai ver, assim diz o Senhor, o Rei de Israel, eu sou o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Por que você diz isso? Isaías 44, versículo 6, junta com Apocalipse 1,17, Apocalipse 2,8, Apocalipse capítulo 22, versículo 13, e lembre-se, ouvinte, Apocalipse 22, 18 e 19, você não pode tirar nada da palavra e nem acrescentar. Se você fala que Jesus é a segunda pessoa da Trindade, você está acrescentando na Bíblia e você está tirando da Bíblia ele como primeiro e acrescentando como segundo, que você não tem nenhuma escritura, nos 31.103 versículos, você não tem nenhuma escritura que diz que ele é a segunda pessoa da Trindade. E por favor, não me venha com a primeira carta de João, capítulo 5, versículo 7. 3 são que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Mas se você continuar lendo, diz assim, estes 3 são, não estas 3. Porque se fossem 3 pessoas, estaria escrito assim, estas 3 pessoas formam um Deus. Mas está escrito, estes 3 são 3 o quê? 3 ofícios de um único Deus. 3 ofícios de um único Deus, que inclusive concorda com o que nós já falamos. Carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 6, que está escrito assim, ó, há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. E eu explico. Um único Deus e Pai de todos, sobre todos, é o Pai que criou todos. Você lembra, carta aos Hebreus, ouvinte, 12, 9? 12, versículo 9. A Bíblia fala que Deus é o Pai dos Espíritos. Deus é o Pai dos Espíritos e há um só Espírito, viu? Carta aos Efésios 4, versículo 4, fala que há um só Espírito. Então, se o Espírito Santo é uma pessoa e Deus que é Espírito, São João 4, 24 é outra pessoa, sua Bíblia é toda confusa, ou então é a sua cabeça que está confusa, que eu sei que a Bíblia não é confusa. Então, só repetindo para minha consideração, Carta aos Efésios 4, 6. Há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Como Pai, criou todos. Como Filho, morreu por todos. Como Espírito Santo, ele enche todos. Mas é um único Deus. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. Que o Espírito Santo, que enche os céus e terra, o único que pode convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça, conforme São João 16, 7, possa te iluminar. Eu vim aqui porque surgiu muitas perguntas, muitos elogios, e a gente vê, falei, não, eu sou devedor disso porque eu não vou, eu vou dar a minha cara para apanhar. Não é verdade? Se é que tem que apanhar, que não tem como apanhar. Essas perguntas aí, essa aí nós já conhecemos, e se vocês tiverem outro e mandar para o Rafael aqui, os nossos amigos aqui, irmãos em Cristo, mande, né? Então, meus amigos, o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, que Deus possa iluminar o coração de vocês. Oração, meu filho, porque há caminhos que para o homem parecem ser direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. Provérbio capítulo 14, versículo 12. Já pensou você tão honesto, tão sincero, chegar lá e no fim ser condenado na sua jornada? Não faça isso, examine as escrituras, leia, mas eu sempre peço em oração. Então a minha consideração é que Deus abençoe a todos e faça a minha oração no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós damos graças ao Senhor por esse momento, por essa oportunidade. É tão maravilhoso poder falar da palavra do Senhor. Palavra essa que tem que ser falada em tempo e fora de tempo, conforme o Senhor falou através de Paulo na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, pregar a palavra em tempo e fora de tempo. E aqui estamos nós, Senhor, na humildade, na simplicidade, tentando simplesmente responder alguma das perguntas que nos vieram, ó grande Deus, como nós demos aquela primeira entrevista aqui, mostrando algumas verdades da palavra, e claro que a oportunidade fora dada às pessoas para fazer as suas perguntas, seus questionamentos. E como eu falei, Senhor, se eles não vêm com ídolo no coração, há como o Senhor revelar, porque nós sabemos que em São Lucas, capítulo 10, no versículo 22, quando Jesus Cristo fala, tudo por meu Pai me foi entregue, ninguém conhece quem é o Pai senão o Filho, nem quem é o Filho senão o Pai, e aquele que o Filho ou quiser revelar. Nós sabemos, ó Pai, que é uma revelação e que essa revelação só é dada se o Senhor quiser. E eu creio que se essas pessoas que são sinceras e honestas fizeram estas perguntas sem ídolo no coração, elas querem saber da verdade, possa o Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, revelar isso no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus seja louvado.